Olá pessoal, então sejam bem-vindos a mais uma aula de resolução da prova do Enem 2017. Nós vamos resolver aqui a questão 178 da prova amarela, 174 da prova cinza, 169 da prova rosa e 165 da prova azul. O resultado de uma pesquisa eleitoral sobre a preferência dos eleitores em relação a dois candidatos foi representado por meio do gráfico 1. Ao ser divulgado esse resultado em jornal, o gráfico 1 foi cortado durante a diagramação, como mostra o gráfico 2. Apesar de os valores apresentados estarem corretos e a largura das colunas ser a mesma, muitos leitores criticaram o formato do gráfico 2 impresso no jornal, alegando que houve prejuízo visual para o candidato B. A diferença entre as razões de altura da coluna B pela coluna A nos gráficos 1 e 2 é... Questão bastante simples aqui, né, gente? Então nós vamos ver o seguinte, ó. Nós precisamos somente saber a diferença entre as razões da altura. Lembrando que razão é sempre uma divisão. E se nós estamos pedindo aqui a razão da altura da coluna B pela coluna A, nós vamos sempre dividir o que vem antes pelo que vem depois, ou seja, nós vamos dividir a altura da coluna B, que é o que foi falado antes, dividido pela altura da coluna A. Nós temos aqui, ó, 10, 20, 30. Nós temos então 30. Altura A, nós temos 10, 20, 30, 40, 50, 70. Está lá em cima, ó, 70. Então, no gráfico 1, nós temos 30 por 70. Se nós simplificarmos aqui, vai dar 3 sétimos. Agora, vejam aqui que no gráfico 2, ele foi cortado, como foi dito aqui, ó, no enunciado, né? Então, esse candidato aqui ficou prejudicado em função do quê? Em função do visual, né, gente? Observe aqui, então, que no caso do gráfico B, foi retirado aqui os 20 pontos para baixo aqui. Então, no gráfico B, nós temos uma alturinha só de 10 aqui, ó. Já no gráfico A, a altura não foi de 70, a altura foi 70 menos 20. Nós temos aqui 10, 20, 30, 40 e 50 de altura aqui. Tá? Do 20 para o 50, gente, nós temos 50% aqui. Então nós vamos dividir o 10 do B pelo 50 do A. Então a razão do gráfico 2 vai ser 10 por 50, que dá para simplificar novamente aqui. Esse zero eu corto, ó, e vai ficar 1/5. Mas o que foi pedido é a diferença entre as razões. Então nós temos aqui as razões calculadas e agora nós vamos fazer a diferença. O que é a diferença? É um menos o outro. Mas é a diferença entre as razões da altura, né, nos gráficos 1 e 2. Então vamos fazer a diferença do 1, que é 3 sétimos, menos 1/5, que é o gráfico 2. Aqui a gente tira o mínimo múltiplo comum. 5 vezes 7 é 35, o denominador então vai ser 35. 35 dividido por 7 dá 5. 5 vezes 3, 15. 35 dividido por 5 dá 7. 7 vezes menos 1, menos 7. Agora a gente vai fazer 15 menos 7 dá 8. Então a resposta aqui é 8/35. Então, resposta letra E. Então vamos ficando por aqui, gente. E até a próxima aula. E não se esqueça de fazer inscrição no nosso canal. Então, grande abraço. Te encontro no próximo vídeo.